Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 646 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica o canal, um amigo, uma amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro as entrevistas. Acabamos de postar a entrevista com o jurista Miguel Arroyo Júnior, que coordenou, são vários juristas, sob sua liderança, a entrega nessa semana que terminou, do pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Ele faz uma síntese, é uma entrevista muito boa, de excelente qualidade, com grande jurista, e que aponta questões que são centrais da pandemia, que nós não podemos esquecer. E postamos anteriormente a entrevista com o senador Cajuru. E lembro que no decorrer da próxima semana, dessa e da próxima, aquela que antecede o Natal, dessa do dia 13 e do dia 20, já temos uma série de entrevistas programadas. Nós vamos ter 8 entrevistas que vamos espalhar nessas 2 semanas, tá bom? Só para deixar vocês já de sobreaviso, lembro, vale destacar que nós criamos o membro apoiador do programa. É muito fácil ser membro apoiador do programa, Basta você clicar, no caso aqui do computador do Android aparece rápido, no caso, ainda não sei, nós estamos resolvendo, no caso do iPhone, o sistema do iPhone entra com um pouco mais de dificuldade, mas vocês podem acessar através do computador, sendo membro apoiador do canal, uma coisa muito importante. Tem 2 formas de ser membro apoiador, principalmente porque agora nós estamos vivendo tempos sombrios, o ano que vem eleição, e é fundamental fortalecer o jornalismo independente e de qualidade. Lembro também que no Twitter podem me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, e aproveito, segunda-feira, dia 13, a partir das 5 da tarde, às 17 horas, na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis, em São Paulo, o meu mais recente livro, estarei lá autografando Um País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. Aguardo todos vocês lá, tá bom? Vamos lá, então, passando todo o noticiário. O grosso do noticiário, eu acho que aí é interessante, é até natural, pode ser por causa do mês de dezembro, pode ser também das particularidades da política brasileira, pode ser também da conjuntura sombria que vivemos. Há uma série de razões que poderia explicar. É um conjunto de fofocas, tal. O Mandrião continua dentro da sua prática do mandrionismo, que é uma espécie de filosofia política do Bolsonaro. Ele não trabalha, vai a cerimônias militares e fala um discurso absolutamente desconexo, limitado, não tem reuniões do ministério ou de grupos de ministros, não tem uma vitrine para mostrar desse governo, não conhece os principais assuntos de Estado, porque não lê, não estuda, não trabalha, E então, e os opositores estão construindo as alternativas. Tem a alternativa do Lula, tem a alternativa da chamada terceira via, que se desdobra em muitos candidatos, Desculpe, no momento, Ciro Gomes, tem o João Dória, tem Sérgio Moro e outros que se lançam, Simone Tebet, por exemplo, pelo MDB, etc., que vão aparecendo. Mas é um cenário, mas ainda falta, eu acho que ainda o país está um pouco entorpecido com toda essa tragédia, especialmente dos 2 anos, e isso explica a situação que vivemos. Realmente as pessoas estão cansadas, as pessoas estão muito cansadas, traumatizadas com tudo que está ocorrendo no Brasil. Então, explica até que, e os partidos políticos, e de há muito, de agora não conseguem construir alternativas que entusiasmem a população, ao menos até o momento. E, por outro lado, os debates nacionais são primários, e a gente se perde em outras questões. Tem outros que falam o que o público quer ouvir, não o que precisa ser falado, em busca de cliques ou de popularidade fácil. Eu fico vendo aqui, eu passo os olhos e falo assim, será que essa pessoa leu esse livro que está dizendo? Leu nada, tudo papo, é a assessoria que leu o livro, escreve um negócio dizendo, o livro é muito bom. Hoje eu vi, inclusive, no final de semana, agora fiquei dando risada aqui, sei que é tudo mentira, algumas pessoas já conversei, sei das suas limitações e do desinteresse pela cultura, pelo estudo, pela leitura, pela reflexão, algo que nós vamos ter de pensar. Hoje estava aqui, passei por outras questões, estava lendo as Confissões, Rousseau em Veneza, que é engraçado, estava revendo um trechinho
o rabo de foguete das memórias brilhantes aqui do Ferreira Goulart, quando ele está indo embora da União Soviética, indo para Roma, de Roma para Buenos Aires, né, e depois para Santiago, mas aí estava pensando umas coisas que eu acho que, para tentar entender esse universo cultural e político tão pobre, a relação disso com o momento econômico do Brasil, mas não a questão da recessão, não, com a reestruturação da economia brasileira, e aí comparando com outros momentos que a economia tinha um outro perfil, né, de dinamismo, e isso se refletia numa política muito diferente da atual e no campo cultural. Mas é uma questão que eu estou amadurecendo, uma hora com calma aí, escrever e conversar com vocês. Aí fiquei olhando o Bolsonaro e, mais uma vez, fiquei estarrecido, né? Eu estou citando aqui o Metrópolis, mas também saiu em outros lugares. Ele disse, o Bolsonaro, que o deputado Hélio Lopes, que ele chama de Hélio Negão, está no hospital por embolia. Parece que é efeito colateral da vacina. Vamos aguardar a conclusão. O médico meu, semana passada, estava abalado que uma irmã dele tomou a vacina e estava com trombose também. Cansa, né? Cansa. Isso explica o sentimento da população, cansa. Ele está dizendo que o médico deve ser o Dr. Mengele, eu presumo, não é médico nazista, o Dr. Mengele, daqueles experimentos nazistas, tá? Tem experimentos também que o Japão fez na China, viu? Um dia depois, com mais calma, nós também vamos falar sobre as coisas tenebrosas, mas vamos ficar na Alemanha, no momento, na Polônia ocupada, na Ucrânia ocupada, né? Tudo aquilo que eles fizeram. Ele está dizendo que o médico dele estava abalado na semana passada, pois uma irmã tomou a vacina e estava com trombose. E o Hélio Negão, é a forma como ele se refere ao deputado Hélio Lopes, está no hospital por embolia, parece que é efeito colateral da vacina. Ou seja, mais de um ano nessa história nós estamos falando de vacina e ele continua querendo a sua morte, a minha morte, a nossa morte, né? É um negócio assim inacreditável. É como se o pesadelo não terminasse. Como se o pesadelo não terminasse. Parece que não termina isso. Não aguenta mais. Né? Isso explica, as pessoas não aguentam mais o grau de tensão, de nervosismo, de irritação, de falar quando é que a gente vai se livrar desse assassino, desse genocida, desse psicopata. Nós merecemos isso? Não. Mas o Brasil acho que está purgando as suas penas. Eu não sei como é que nós podemos explicar tudo isso. É inacreditável, ele voltou a dizer isso, quando toda a ciência já demonstrou o contrário. É inacreditável. Quando você vê isso. E aí eu fui a Folha de São Paulo, ou a citação anterior do Metrópolis. A Folha de São Paulo está dizendo que agora ele está voltando a ficar irritado o Bolsonaro, e de acordo com a Folha, Bolsonaro se queixou durante um discurso de cerimônia no Planalto das questões dos oficiais de justiça que vão lá à presidência para intimá-lo, tá, etc. Já faz uma provocação, colocando tiros de calibre 62, coisas assim, realmente muito adequadas ao momento. E muito cristão, né, pastor Malafaia? Muito cristão, né? Segundo auxiliares, o presidente se sente constantemente provocado pelo STF e diz acreditar que é um movimento do establishment contra ele. Né? Se fosse assim, né? Agora, aí ele falou os palavrões, que nós já sabemos da última semana, mas segundo a Folha de São Paulo também, os interlocutores não demonstraram, lá do Planalto, interlocutores do jornal, ainda não demonstraram preocupação com a possibilidade de volta dos ataques. Eles classificam esses momentos como desabafos do presidente. É desabafo. Dizem que por mais que o Bolsonaro tenha contido explosões nos últimos meses, ele não pode mudar seu jeito. Então é desabafo, é o seu jeito, conspirar contra a saúde pública, contra as instituições da República, isso é o jeito dele. Não é vocês, né? Nós precisamos defender a República, isso não é jeito dele, isso não tem nada a ver com a forma como ele se manifesta, um desabafo, não é, ele é criminoso, ele é assassino, esse homem merece cadeia, prisão, no máximo aqui é 30 anos, cumprir seus crimes. Ele é o artífice da morte de mais de 500 mil de brasileiros. E o país, eu entendo, as pessoas estão impactadas com tudo, porque é todo dia esse assassino falando, atacando a vacina. Agora, dizendo que quem toma vacina
tem embolia. Ele está citando um deputado amigo dele, um sujeito patético, ridículo, que eles querem colocar para controlar o orçamento. Vocês imaginam? Vocês imaginam? O bode na horta? Diz que está com embolia e é efeito colateral da vacina, e diz que a irmã de um médico, que é o médico dele, tomou a vacina e está com trombose. Então, difícil, ele é humilhante. Nós temos humilhante na presidência da República, não é uma discordância política. Eu tive discordância política com um monte de gente que passou pela presidência da República, muitas, política, discordância política, sobre forma de gestão do Estado, de políticas adotadas, do trato do erário, das alianças políticas, da inserção do Brasil no mundo. Com esse é diferente. É questão de vida. Vida, ele está destruindo, está solapando a República. Essa que é a questão. Com um grupo de psicopatas que o apoiam no parlamento, nas ruas, que vão ser muito diminutos em 2022. Muito diminutos em 2022, que não vai ser de 2018. E ele sabe que não vai chegar ao segundo turno, mas até lá ele vai destruir as instituições, vai destruir a economia brasileira, vai destruir tudo. Ele quer continuar matando as pessoas, é um assassino na presidência da República. É isso que tem de ser visto, é um assassino. E as pessoas ficam com medo, falam, pô, não é bom dizer isso. Meu caro, mais de 620 mil mortos. Aí depois, eu estou lendo não sei o quê. Mentira, ninguém lê nada. Papo furado. O que eles têm medo é de exercer a cidadania, de ser repúblico, no sentido clássico da expressão. Né? Não são. Então, se nós recordarmos, eu acho que é importante isso, recordar, ele continua promovendo aglomerações e o faz há mais de um ano, apesar de tudo que foi dito, mais quase 2 anos, por todas as autoridades sanitárias, que não era para promover aglomerações, ele continua promovendo aglomerações. Ele é contra o uso de máscara, insiste que é contra o uso de máscara, né? E retira a máscara das pessoas quando vão a cerimônias públicas, ou no palácio ou fora dele. É inacreditável. Inacreditável. E a hipocrisia do ministro da Saúde, que fica sem máscara quando está ao lado dele, e quando está em cerimônias públicas, fora em outro estado, etc., está de máscara. A hipocrisia, né? Do Pazuello de avental aí, né? Outra coisa, ele agora, ele insiste em mentir sobre o Supremo. A competência era comum. Prefeituras, governo e presidência da República. Ele continua dizendo o contrário do que o Supremo decidiu e que até uma nota publicou o Supremo Tribunal Federal. Ele continua insistindo que não deixam ele agir. Ao contrário, ele não agiu propositalmente. Isso é fundamental. É fundamental. Tem que chegar e perguntar para ele: o senhor é responsável pela morte de 620 mil brasileiros. E aqueles que o apoiam nesses grupos marginais de fake news, nesse gabinete do ódio, nas rádios e TVs que propalam essas fake news. Não assistam, protestem, porque as pessoas continuam morrendo. Agora nós temos a variante que foi descoberta não é da África do Sul. Tem a questão da quarta onda, a questão dos hospitais. Ele vai brigar com o ministro Luiz Roberto Barroso? Eu pergunto, vai outra vez ameaçar o Supremo, o ministro Barroso em particular, ameaçar as famílias de morte? Ele ameaça as famílias dos ministros de morte. Meu Deus! A Constituição está aqui. Ele conspira todo dia contra ela. E agora vai ao Supremo na posse do André Mendonça. Por ele não tomou vacina. E aí? Ele vai ter tratamento diferenciado? Não. Vai ter um incidente. O criminoso, e lá ele vai usar máscara, o criminoso. Ele tem de ir para a cadeia. É o que nos resta, a gente ser cidadão. Meu Deus, lembrando a música do Gonzaguinha, né? Pô, o que aconteceu conosco? Aí ele insiste em mentir, ele promoveu invasão de hospitais. Invasão de hospitais! Nunca ocorreu isso na nossa história. Nunca um presidente da República, no mundo ocidental, alguém propôs, em plena pandemia, invasão de hospitais. E tem gente que não lembra, tem médico que não lembra. O problema, portanto, não é de estudo formal, fundamental, médio, universidade, pós-graduação, não. As pessoas não são tão fanatizadas que não reconhecem, e gente da área médica, os crimes que ele cometeu. Ele promoveu a invasão de hospitais.
E continua falando mal dessa questão. A recusa das vacinas, que agora falou... Imagina umas pessoas que acreditam nele, os fanáticos, estão falando, vou tomar, só até uma embolia, vou morrer, vou para o hospital. Mentira! Ele mente. Mas as respostas, elas acabam sendo tímidas, eu entendo, porque as pessoas não aguentam mais. Mas ele está aí, ele vai nos matar. Ele queria, insistia na imunização do rebanho, 70% contaminados. Pô, iam ter cerca de 150 milhões de brasileiros contaminados, portanto. E a média de mortos, alguns falam em 2, 2,5, 3, se for 2, serão mais de 3 milhões de mortos, meu Deus. O que esse homem queria, não é possível que a gente assista a isso passivamente. E não, eram tão violentos em relação à questão da Dilma, né? Uma questão fiscal. Eu defendi o impeachment da Dilma, e vocês são testemunhas. Era uma questão contábil, envolvia dinheiro, sim, mas violava a Lei 1079 e a Constituição. A questão dele não é fiscal, é de vida. Então, aqueles que foram contra a Dilma, por que não estão contra o Bolsonaro? Ou tinha preconceito de classe, eram reacionários, eram nazifascistas, e se fingiam de democratas, e usaram dos democratas como eu. E usaram dos democratas como eu, milhares que foram às ruas. Era tudo mentira, eram nazifascistas, que se escondiam no manto da democracia para impor agora esse governo criminoso e assassino. Isso tem de ser lembrado, e a história, nós teremos que fazer uma história de todo esse processo. A questão da Dilma era um problema contábil. Ele matou 620 mil, não acontece nada. Como se fala da vacina, isso, e fica todo mundo parado. A minha oposição, e meus livros mostram isso, artigos, ensaios, contra o PT era política. Não tinha nada pessoal contra Lula, contra Dilma ou contra qualquer outro. Zero. A discussão era política. Mas esse homem, ele mata as pessoas. Ninguém matou a você, a mim, a nós. Ninguém espalhou um vírus como ele, porque ele espalhou, tendo em vista que não impediu uma ação central organizada por parte do Ministério da Saúde. Nas questões que eu já levantei, ele facilitou a propagação do vírus, que isso espalhou e deu no que deu. E ainda não acabou. Ainda não acabou. Basta ver as medidas tomadas por Réveillon e para o Carnaval. E veja o que ele vai aprontar no Réveillon e no Carnaval, esse criminoso. Há uma outra coisa, né? O charlatanismo. Ele receitando, e o Conselho Federal de Medicina, quieto. Ele receitou. Se você receitasse, eu receitasse, nós receitássemos, o que seria? Estaríamos na justiça, corretamente, teríamos sido acionados na justiça. Ele receitou e continua receitando, agora mesmo, essa semana. Nada aconteceu, nada. Que país é esse? Que país é esse? Há uma outra questão, o gabinete paralelo. Meu Deus! O pessoal fugiu, alguns foram para os Estados Unidos, Canadá, gabinete paralelo. As pessoas falando dos maiores absurdos. Tudo que a ciência mostrou que não é nada daquilo, e já está mais que comprovado na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. E o gabinete paralelo. E aqueles que participaram e coonestaram o genocídio. E ele se consultando com aquele gabinete, aquelas pessoas patéticas. Mas se fossem patéticas, tudo bem. O duro que tinha gente morrendo naqueles dias, 1.000, 1.200, 1.300 pessoas. Não fizeram o julgamento de Hipócrates, fizeram o juramento do Hipócrita. Quem primeiro disse isso fui eu. Vamos em frente. Lembrava ele dizendo que a vacina, quem toma a vacina contrai a AIDS. Agora, inclusive, tem uma questão no Supremo sobre isso. Meu Deus, você imagina na vida, você já imagina, olha, eu tenho 66 anos, eu já vi de tudo, estudei de tudo da história do Brasil, mas nunca vi isso, nunca vi. Eu nunca imaginei, eu criticava presidentes, vi coisas na história republicana, eu nunca imaginei que nós teríamos um marginal na presidência da República, um psicopata, um assassino, e que conspirasse contra tudo, contra o nosso país. E com uma caterva verde-oliva, que não é o exército, é um grupinho, lá no Palácio Planalto, se locupletando, e centenas nos órgãos públicos. Isso não é possível, meu Deus. Não é possível. E a questão da AIDS é inacreditável. Que toma vacina, contrai a AIDS. E tem gente que acredita.
da imbecilidade, dita pelo Bolsonaro, que é um imbecil. As pessoas acreditam. É um homem que não estuda, não lê, não sabe nada. E os militares sabem disso, porque me falaram isso em 2016, 2017. Muitos que estão com ele. Ele não estuda, não lê um documento de governo, notem, ele não consegue falar de qualquer área do governo, de qualquer questão, ele não consegue nada, é um vagabundo. Eu chamo de mandrião porque eu sou um sujeito educado, mas é vagabundo. Numa linguagem mais direta, eu sei que não é de bom tom dizer isso, mas é. Meu Deus, meu Deus. Aí, vamos lembrar, aí o Tratikov. Poxa, a pessoa tinha um aplicativo e ia fazer uma alta consulta. Tá, tenta isso, tem aquilo. Tratikov, levando para Manaus. Enquanto isso, as pessoas não tinham oxigênio. 200 por dia morrendo. Sem oxigênio, morrendo afogado no seco. Uma tragédia. Alguns doutores bengueles foram para lá. E ele apoiando tudo isso. O Tratikov é um negócio inacreditável. Será que o Brasil esqueceu? Será que o Brasil esqueceu os mortos de Manaus? Não é possível, esse homem tem que ir para a cadeia. Porque senão, que exemplo nós vamos dar aos filhos, netos? Aqui temos a Constituição, os crimes que ele cometeu. E vocês me desculpem, muitas vezes, mas eu fico lendo e falo, mas não é possível o que está acontecendo. Nós temos que defender a República, nos defender. É isso. Daí que eu falo, o que você é? Eu sou um democrata republicano radical. Eu falo sempre, um radical republicano. No sentido, pensando sempre na nossa referência, que é sempre a França e tal. É isso. Falar que é direita, Bolsonaro é direita que ainda é na China. Liberal, conservador. Que é isso? Acho que ele é liberal ou conservador. Que é isso? É ignorantes que falam isso. Inclusive aqueles que vem se tratar aqui no nosso sistema público e depois picam a mula para os Estados Unidos e nós pagamos o gasto dele. Né? Ninguém diz, são liberais. Ele é liberal? Ele é conservador? Ele é cristão? Pastor mala, grande mala. Ele é cristão? O senhor não tem vergonha na cara? O senhor pode dizer de forma límpida, clara, que esse homem é cristão? Que cristianismo é do senhor e o dele? Me explica, deve ser uma variante que eu não conheço. Não conheço. Esse homem que promoveu a morte de 620 mil pessoas, que fala o que falou sobre vacina, que queria a sua morte também, da sua família. E o senhor se diz cristão e fala que ele é cristão. No Brasil, as etiquetas não colam, a cola é ruim. Onde estão os liberais? Por Bolsonaro, conservador, cristão, não cola. Ele nem é militar, ele ficou 8 anos no Exército e 30 como parlamentar. 4 vezes mais na vida política, antes de ir para a presidência da República. O então presidente Ernesto Geisel o chamou de mau soldado. Ele é um mau soldado, não é um soldado, não tem estudo. Ele não quer progredir na hierarquia, é preguiçoso, mandrião. Ele quer se cercar sempre de uma malta, que ele conseguiu cercar quando era vereador, deputado federal e presidente da República. Ele vive de pequenos golpes. Agora, na presidência, dá para dar grandes golpes. E a Urcrim está lá. Armas, negócios com o Oriente Médio, jogo, Angra dos Reis virar Cancún. Tudo isso tem muito dinheiro por trás. E os filhos da Urcrim, chefiada pelo pai, estão aí em ação. Estão aí em ação. Então, está na hora de dar um basta. Seria bom aproveitar esse final do ano e fazer uma reflexão do que nós queremos para 2022. Eu acho que nós temos de reagir como cidadãos, sempre com os instrumentos dados pela Constituição, a nossa Carta de 88, a Constituição Cidadã, tudo aquilo que falava muito bem o doutor Ulisses. Eu acho que a coisa é por aí, né? Eu acho que, e eu passo aqui pelas publicações, leio, e é um negócio inacreditável, inacreditável. E vamos ter, porque esse pessoal é hipócrita, os que estavam com o André Mendonça são tudo hipócritas. Nós temos de entender o que é república, a laicidade, aqui, que não é ser antirreligioso, mas não há privilégio e nem de perseguição a nenhuma confissão religiosa. Nenhuma.
Esse pessoal quer se locupletar e já está se locupletando. E aí houve o erro, voltamos ao período pós-Itamar, toda a minha análise que eu já fiz. Perdeu-se 2 décadas com Fernando Henrique e Lula Dilma. 2 décadas, 21 anos, para ser mais preciso, em que poderia ter semeado pelo Brasil com os artigos, com os parágrafos, os incisos da Constituição, a democracia. Esse terreno semeado de liberdade já estaria florido, as instituições estariam consolidadas. Optou-se pela relação com atraso, com os reacionários, que deram um passo atrás, se fingiram democratas, e todo mundo sabia que eles não eram democratas. E deu no que deu. 8 anos de Fernando Henrique, 13 do PT. E eles, quando puderam voltar a assumir o que eram, reacionários, pública, junto com toda aquela outra caterva extremista, estão fazendo o que nós estamos aqui assistindo. Porque houve um erro, isso tem que ser reconhecido, né? Essa é uma questão básica em termos analíticos, porque a gente precisa dar esse salto analítico, que para mim sempre é fundamental, essencial, compreender historicamente o momento como parte do movimento da história. Então é necessário entender que isso que está ocorrendo não é um acaso. Lembrando uma coisa do México que se falava, não é a Nossa Senhora da Causalidade, não é um milagre dela, não, é um produto da história. Falando em produto da história, convido a todos, segunda-feira, 13 de dezembro, a partir das 5 da tarde, às 17 horas, na Livraria da Vila, em São Paulo, Shopping Higienópolis. Lá estarei autografando o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil do Descobrimento ao Século XXI. Convido a todos. Lembre-se, se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os milhares de meus inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga ou amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Ative as notificações, coloque like no que vocês gostarem, use a página dos comentários. Lembro também a entrevista do Dr. Reale Júnior, excelente, né? Discutindo a questão do impeachment do Bolsonaro, e a entrevista do senador Cajuru, sempre sendo muito sincero dentro da sua visão de mundo. São as 2 últimas entrevistas. Criamos aí o membro apoiador. É muito importante ser membro apoiador do canal. Basta você clicar, tem 2 formas de ser membro apoiador. Entre no computador, o que vocês encontram é muito fácil no meu canal do YouTube. 2 formas de ser membro apoiador. E isso é essencial para fortalecê-lo, especialmente fortalecer o jornalismo independente de qualidade e nesse momento sombrio que nós vivemos. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @MarcoAntônio e na plataforma de cursos www.cursovilla.com.br. Tem os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Nos encontramos amanhã, sempre lembrando que aguardo todos vocês. E os que não puderem vir, espero que vocês tenham acesso ao livro, comprem o livro, porque foi um grande esforço. Depois nós vamos divulgar um pequeno vídeo, que eu faço um resumo da dificuldade que foi para escrever esse livro, que é uma visão de totalidade, de síntese, com a melhor historiografia existente sobre o Brasil. Aqui não há panfleto, anacronismo, nada disso. Aqui a trabalhar com os grandes historiadores do Brasil. Nos encontramos amanhã. Até!